Tem um momento na vida de algumas pessoas em que algo se rompe, não de forma dramática, de forma silenciosa. Um dia você está fazendo o que sempre fez, seguindo o roteiro que foi construído para você, cumprindo as expectativas que foram depositadas sobre você, e de repente percebe que nada disso é seu, que você está vivendo uma vida que funciona muito bem para todos ao redor, mas que por dentro, lá naquele lugar que ninguém vê, não está funcionando para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Devagar, tudo muda. Esse é um espaço criado para quem quer se entender de verdade, para quem está cansado de padrões que se repetem e quer finalmente entender de onde vem. Hoje, a gente vai falar sobre algo que é ao mesmo tempo simples de nomear e muito difícil de agir: tomar as rédeas da própria vida. Não em tom de discurso motivacional, em tom de conversa honesta sobre o que acontece quando a vida é vivida para fora, em vez de a partir de dentro. E sobre o que muda quando essa direção é revertida. A maioria das pessoas vive no piloto automático, não porque escolheu, mas porque foi o que aconteceu. A vida foi chegando com suas demandas, com suas expectativas, com seus roteiros prontos, e você foi se encaixando neles. Escola, trabalho, relacionamento, responsabilidades, papéis, e em algum momento, sem que ninguém tenha anunciado, a sua vida parou de ser sobre o que você quer e passou a ser sobre o que se espera de você. E existe uma característica muito específica de como essa vida se sente: ocupada, mas vazia, cheia de movimento, mas sem direção interna, com muita coisa acontecendo, mas com pouca sensação de que as coisas que acontecem são as que importam para você de verdade. E isso produz um cansaço que não é físico. É o cansaço de viver com uma distância constante entre quem você é e quem você está sendo. Reconhecer isso não é reclamação, não é ingratidão, é honestidade. E honestidade consigo mesma, é o ponto de partida de qualquer mudança real. Mas reconhecer não é suficiente. Depois do reconhecimento vem a pergunta mais difícil: e agora o quê? Porque mudar a direção de uma vida não é simples. Tem pessoas que dependem do que você faz, tem compromissos que foram assumidos, tem um medo legítimo de que sair do roteiro seja responsável. Tem a voz interna que pergunta: quem você pensa que é para querer mais do que isso? Esse medo é real, esse questionamento é real. E é importante não minimizá-los, mas também é importante não deixar que eles sejam o argumento final, porque o custo de não tentar, de continuar por anos a fio numa vida que não é sua, é um custo que também precisa ser contado. E esse custo raramente aparece de uma vez. Ele vai sendo cobrado silenciosamente, em pedaços, ao longo do tempo, em sonhos adiados, em relacionamentos onde você está presente mas ausente, em saúde que vai cedendo ao peso do que não foi dito, do que não foi vivido, do que não foi escolhido. Se algo do que foi dito até aqui chegou em você, eu te peço uma coisa: compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está nesse lugar, que está sentindo isso, mas não tem palavras para nomear. Porque às vezes a coisa mais transformadora é ouvir que o que você está sentindo tem sentido, que outras pessoas sentiram, que existe saída. Agora, o que significa tomar as rédeas da própria vida na prática? Não estou falando de abandonar tudo de uma vez. Não estou falando de uma revolução do dia para a noite. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais poderoso: começar a fazer escolhas a partir de dentro em vez de a partir de fora. Existe uma diferença real entre uma escolha feita porque é o que você quer e uma escolha feita porque é o que se espera de você. Às vezes o resultado é o mesmo. Às vezes, parece o mesmo por fora, mas é completamente diferente por dentro. E essa diferença interna é o que determina como você se sente vivendo as consequências dessa escolha. Quando você escolhe a partir de dentro, mesmo quando é uma escolha difícil, tem uma qualidade de alinhamento que produz uma sustentação diferente. Você consegue se apoiar na escolha quando fica pesada, porque ela é sua. Você sabe por que a fez. Ela está conectada com algo que você de fato quer. Quando você escolhe a partir de fora, mesmo quando a escolha parece razoável, tem uma inconsistência interna que vai corroendo com o tempo. Uma sensação de que está cumprindo um papel, mas não vivendo de verdade. E essa sensação, acumulada ao longo de anos, é o que produz
aquele aperto no peito que não tem nome, mas que você conhece. Tomar as rédeas não é sobre egoísmo, é sobre responsabilidade real pela própria vida. É sobre reconhecer que você é a única pessoa que vai viver as consequências das suas escolhas do começo ao fim, e que, portanto, você é a pessoa com mais autoridade e mais responsabilidade de fazê-las. Tem uma dimensão disso que precisa ser nomeada: o papel do entorno, das pessoas com quem você convive, do que elas acreditam que é possível, do que elas esperam de você. Existe uma influência muito real, muito silenciosa, que o entorno tem sobre o que você acredita ser possível para você. Quando as pessoas ao redor não acreditam em mudança, quando o tom dominante nas conversas é de limitação, de risco, de por que não vai dar certo, essa perspectiva vai se infiltrando. Não porque você é fraca, fraco, porque somos seres sociais e nos sincronizamos com o que está ao redor. Não estou dizendo que você precisa cortar as pessoas da sua vida. Estou dizendo que precisa ser consciente do que o entorno está construindo ou desconstruindo dentro de você e proteger o que está sendo construído. Não compartilhar tudo com todos. Ter ao menos uma pessoa, que quando você fala sobre o que quer, não lista os motivos pelos quais vai dar errado. Uma pessoa que sustenta a visão junto com você quando você fraqueja. Existe também uma dimensão da mudança que vai além de você e que paradoxalmente é o que torna a mudança mais sustentável. A conexão com algo maior do que seus próprios objetivos. Uma intenção de que o que você está construindo serve a algo além de si mesma, de si mesma. Pode ser a família, pode ser uma causa, pode ser algo que você quer deixar como contribuição. Quando a motivação está conectada a esse nível, ela tem uma profundidade que a motivação puramente pessoal não tem. Ela sustenta nos momentos em que a motivação pessoal oscila, em que a dúvida aparece, em que o progresso parece lento. Não precisa ser grandioso. Pode ser simples. Quero ser um exemplo diferente para os meus filhos. Quero provar para quem cresceu como eu que é possível. Quero construir algo que minha comunidade não tinha. Qualquer que seja, quando está real, quando é genuinamente seu, ele funciona como âncora nos dias difíceis. E todos os dias vão ter dias difíceis. A diferença não é ter um caminho sem dias difíceis. É ter o que te sustenta nesses dias. Existe uma dimensão desse processo de tomar as rédeas, que é muito concreta e que quero trazer: o que fazer com o medo. Porque medo vai aparecer, não uma vez, repetidamente. E o medo não é necessariamente sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes é sinal de que está no caminho certo, mas que esse caminho está exigindo que você cresça além do que já cresceu. Que você deixe para trás o conforto do familiar, mesmo quando o familiar não está funcionando. O medo tem uma função. Ele sinaliza que algo importante está em jogo, que o que você está prestes a fazer importa, e quando algo importa, há risco. E risco ativa medo. É o sistema funcionando como foi projetado. O problema não é sentir medo. O problema é deixar que ele seja o fator que decide se você age ou não. Existe uma distinção muito útil que pode mudar a forma como você se relaciona com medo. A diferença entre medo de perigo real e medo de desconforto. O primeiro é sinal para parar, avaliar, proteger. O segundo é sinal para continuar. Com cuidado, mas continuar. A maioria dos medos que impedem as pessoas de agirem em direção ao que querem é do segundo tipo. Não há perigo real, há desconforto de sair do conhecido, de ser visto de forma diferente, de falhar, de ter que recomeçar. Esse desconforto é real. Não estou minimizando, mas ele não é perigoso. É apenas o custo de entrada do crescimento. E quando você começa a tratá-lo dessa forma, a relação com ele muda. Ele não some, mas deixa de ser obstáculo e passa a ser parte do processo. E tem algo sobre o processo de tomar as rédeas que é paradoxal. Quanto mais você pratica escolher a partir de dentro, mais fácil fica. Não porque as escolhas ficam mais fáceis em si, mas porque você vai desenvolvendo uma relação mais sólida com a sua própria capacidade de decidir. Vai acumulando evidências de que é capaz de escolher, de suportar as consequências, de ajustar quando necessário, de continuar. E essa acumulação de evidências vai formando uma identidade diferente. Não mais a identidade de alguém que está esperando que as circunstâncias melhorem. A identidade de alguém que está construindo as circunstâncias,
que tem agência real sobre a própria vida, que quando algo não está funcionando, ajusta, que quando cai, levanta, que quando erra, aprende e segue. Essa identidade não é conquistada de uma vez, é construída escolha a escolha, dia a dia, no silêncio dos momentos em que você decidiu agir a partir de dentro, em vez de ceder ao que era mais fácil ou ao que os outros esperavam. Existe também algo sobre o entorno que precisa de mais atenção, porque ele é mais poderoso do que a maioria das pessoas reconhece. Não estou falando só das pessoas ao redor. Estou falando do ambiente informacional, do que você consome, do que você lê, assiste, ouve, das conversas que você escolhe ter, das histórias que você se conta sobre si mesma, sobre si mesmo. Tudo isso forma, tudo isso constrói ou destrói crenças. Tudo isso alimenta ou enfraquece a visão do que é possível para você. E quando você começa a ser mais intencional sobre esse ambiente, sobre o que você deixa entrar, a mudança interna acontece de forma mais fluida. Não porque você está se isolando do mundo, porque você está protegendo o espaço interno onde a sua nova identidade está sendo construída. É como uma planta jovem que precisa de proteção nos primeiros meses. Não para sempre, mas enquanto as raízes ainda estão se formando, o ambiente importa mais. Quando as raízes estão profundas, a planta suporta muito mais. E as raízes da sua nova forma de se relacionar com a vida precisam de espaço, de cuidado, de proteção intencional nos primeiros tempos. E existe uma última dimensão do que significa viver a partir de dentro que quero trazer, porque ela é o que dá sustentação quando o entusiasmo inicial passa, o propósito que vai além de você. Não estou falando de missão grandiosa ou de vocação espiritual, embora possam ser isso também. Estou falando de uma razão que conecta o que você está construindo com algo além dos seus próprios objetivos imediatos. Uma razão que quando você está exausto, quando a dúvida chegou, quando parece que não está funcionando, ainda faz sentido continuar. Para algumas pessoas, esse propósito é a família. Para outras, é uma causa. Para outras, é algo que querem deixar como contribuição. Para outras, é querer ser evidência de que é possível para quem vem depois. Qualquer que seja, quando é genuinamente seu e não uma narrativa emprestada que parece bonita, mas não tem raiz real, ele funciona. E o que é curioso é que esse propósito raramente é encontrado antes de começar a agir. Ele é descoberto no processo. Você começa com o que sabe, age a partir do que tem, e no caminho, à medida que os padrões internos vão mudando, à medida que você vai se tornando mais você mesma, você mesmo, o que importa de verdade vai ficando mais claro. Por isso a espera por clareza total antes de agir é uma armadilha. A clareza vem com a ação. A ação não espera pela clareza, ela a cria. E é exatamente por isso que o primeiro passo não precisa ser o passo certo. Precisa ser um passo na direção de algo que faz sentido agora, com o que você tem agora, com a clareza que você tem agora, e o próximo passo vai aparecer no caminho. E o seguinte, não todos de uma vez, um de cada vez, do jeito que a vida funciona para quem está vivendo de dentro para fora. Isso é tudo, e é suficiente para começar. Agora, e existe algo sobre a reconexão com o que você realmente quer que precisa ser dito com honestidade. O processo pode ser doloroso no começo, não porque é errado, porque tudo que estava sendo evitado finalmente encontra espaço para aparecer. Sentimentos que foram empurrados para baixo, desejos que foram tratados como irresponsáveis, verdades que você sabia, mas que era mais fácil não ver. Esse processo não é confortável, mas é saudável, é necessário e é muito diferente de sofrimento sem propósito. É o tipo de dificuldade que, quando atravessada, deixa algo atrás. Uma maior clareza, uma maior solidez, uma relação mais honesta consigo mesma, e não precisa ser atravessado de uma vez. Não precisa ser feito com urgência. O próprio nome do canal diz devagar. Tudo muda. E devagar aqui não é lentidão por falta de comprometimento. É o ritmo que respeita como a mudança real acontece. Com profundidade, com cuidado, com atenção ao que está surgindo a cada camada. Tem também algo sobre o que significa cuidar de si mesma, de si mesmo, dentro desse processo,
que vai além do autocuidado no sentido convencional. É sobre ser honesto sobre o que está pesado, sobre pedir ajuda quando precisar, sobre reconhecer os limites sem tratá-los como fracasso, sobre celebrar o que foi construído em vez de só olhar para o que ainda falta. Porque a reconexão com si mesma, com si mesmo, não é um estado de chegada que acontece um dia e depois fica. É um processo contínuo. Você vai se afastar de vez em quando. O automático vai voltar. O barulho externo vai tomar espaço. E tudo isso é parte do processo, não evidência de que falhou. O que muda com o tempo é que você nota mais rápido quando saiu do lugar, e volta mais rápido, e com menos drama. E isso por si só é uma transformação enorme, não a ausência de tropeçar, a capacidade de se levantar com mais facilidade e mais velocidade. É exatamente isso que vai sendo construído, escolha a escolha, dia a dia, no silêncio dos momentos em que você decide agir a partir de dentro. Uma relação mais sólida com quem você é, uma maior confiança na sua própria capacidade de navegar o que vem. Uma vida que vai progressivamente parecendo mais sua. A vida que você quer não está esperando do outro lado de uma grande decisão dramática. Está sendo construída agora, nas escolhas pequenas que você faz a cada dia, na qualidade de presença que você traz para o que importa, na disposição de ser mais você mesma, mais você mesmo quando isso é desconfortável, na coragem de agir a partir de dentro em vez de apenas reagir ao que vem de fora. Isso está disponível para você, não no futuro, não quando as condições melhorarem, não quando você estiver pronto. Agora, com o que você tem, onde está, como está, e a próxima escolha a mais próxima possível já pode ser feita a partir de dentro. Essa é a mudança, e ela começa agora. E enquanto você caminha nesse processo, lembra de uma coisa que é simples, mas que as pessoas esquecem com frequência. Você não precisa chegar a lugar nenhum para merecer o que está buscando. Você já merece. O processo não é sobre se tornar digno de uma vida melhor. É sobre remover o que está no caminho entre você e o que já é seu por direito. As crenças que dizem que não, os padrões que sabotam, os medos que paralisam. Remova isso, devagar, com consistência, com gentileza. E o que sempre foi seu começa a aparecer. Existe uma última coisa que quero nomear antes de fechar, porque ela é onde tudo converge. A paciência com o processo. Não paciência no sentido de passividade. Paciência no sentido de confiar que o que está sendo construído, mesmo quando não é visível, está acontecendo. Que as raízes que estão sendo formadas abaixo da superfície vão sustentar quando o crescimento aparecer. Que o silêncio do processo não é ausência de resultado. É resultado acontecendo no ritmo que é real. Essa paciência ativa, onde você continua agindo, continua escolhendo, continua construindo, sem exigir que o resultado seja imediato e visível, é o que separa quem transforma de quem desiste no meio. E ela se desenvolve exatamente com a prática. Quanto mais você pratica confiar no processo, mais fácil fica confiar. E quanto mais fácil fica confiar, mais consistente fica a ação. E mais consistente a ação, mais sólido o resultado. Devagar, tudo muda. E o próximo passo pode ser hoje. Uma escolha pequena, feita com intenção, na direção de quem você quer ser. Não precisa ser perfeita, precisa ser sua, real. Agora, você está mais perto do que pensa, não do ponto de chegada imaginado. Da versão de você que está sendo construída agora, com cada escolha intencional, com cada momento de honestidade consigo mesma, consigo mesmo, com cada passo na direção de quem você é de verdade. Essa versão está emergindo, devagar, no silêncio do processo, e ela vai aparecer, no tempo certo, para quem continua. E enquanto espera, não fica parado. Continua construindo, continua escolhendo, continua sendo mais você mesma a cada dia. Porque é exatamente isso que faz a diferença entre quem chega e quem fica esperando as condições certas. Quem chega não esperou, começou com o que tinha, onde estava, e foi construindo o caminho enquanto caminhava. E o caminho começa com um passo. O menor possível, o mais honesto possível, o mais seu possível. Agora, e quando você der esse passo, e o próximo, e o seguinte, vai perceber que a vida que você quer
Não estava tão longe. Estava esperando que você decidisse ir ao encontro dela. Devagar, tudo muda. Se algo do que foi compartilhado aqui chegou em você de uma forma que faz sentido, eu te convido a conhecer o método Devagar, Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional criado para quem quer trabalhar exatamente isso. A raiz dos padrões que se repetem, o que está por baixo das reações que você não quer mais ter e como construir uma base interna mais sólida e estável. O link está na descrição desse vídeo. Começa sua transformação pessoal agora mesmo. A vida que você quer não está esperando que as condições melhorem. Está esperando que você decida que merece vivê-la, que pare de tratar os seus sonhos, os seus desejos, o que você realmente quer, como algo secundário que vem depois das obrigações de todos ao redor. Que comece a incluir você mesmo nessa equação, não como egoísmo, como responsabilidade. Começa pequeno, começa com uma escolha feita a partir de dentro em vez de a partir de fora. Com uma conversa honesta consigo mesmo sobre o que você realmente quer, com a decisão de não tratar mais os seus desejos mais profundos como capricho, devagar, com consistência, com a gentileza de entender que essa reconexão com você mesmo não acontece de uma vez, acontece no acúmulo de escolhas pequenas que apontam para dentro. E quando você olhar para trás daqui a alguns meses, vai reconhecer o momento em que começou. Não vai ter sido dramático. Vai ter sido uma escolha pequena feita no silêncio de um dia comum. E vai ter feito toda a diferença. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela amiga, aquela irmã, aquela pessoa que vive sobrecarregada e acha que é obrigação dar conta de tudo e que nunca para questionar se realmente precisa. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.